Boa tarde, irmãos. Voltando aos estudos da fé que nós estamos realizando, estamos entrando no estudo número 10. Estudo número 10 do curso Fé. Eu quero lembrar a todos que estão me acompanhando, nós estamos realizando nas quinta-feira agora será o quarto dia de nossa campanha de fé, de quebras de maldições. E você é nosso convidado às 7h da noite, a igreja está aberta, na igreja de Filadélfia Renovada em Cristo, Ministério Vida no Espírito. Amanhã será o quarto dia. Então, você pode nos acompanhar os estudos anteriores que foi postado, tanto no YouTube como no Facebook. Você encontra no YouTube, Pastor Roberto Soares Itapetim PF, você encontra. Então, vou ler aqui o tema principal, que é em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Como eu devo agir em fé? Como proceder? É importante a gente entender que a fé ela é manifestada quando eu estou agindo, à altura da palavra de Deus. Por isso que é importantíssimo eu criar um hábito devocional de meditar na palavra todos os dias. Todos os dias, de preferência para você que está começando, dê mais tempo aos evangelhos e às cartas dos apóstolos, para você que está iniciando. Você vai se identificar muito com a palavra da fé. Então, é importante, claro que você deve também ler o Antigo Testamento, sim, tem muitos trechos bons, como Gênesis, Criação, os relatos de Abraão, Moisés, José, mas é interessante que começa sempre a dar um foco maior no Novo Testamento. Nem só quem começa, é interessante mesmo o Novo Testamento, que é o que nós vivemos hoje, as cartas, feito para a igreja hoje. Então, mas como eu devo agir à altura, como eu devo andar em fé? Agindo à altura da palavra de Deus. É mais ou menos assim. Imagine que você trabalhe num local que é necessário você usar muita força física. E você passa um período sentindo-se desgastado, sem forças para trabalhar. Mas de repente você decide agir em fé. E você diz, é importante também a declaração. Lembre disso, a fé ela trabalha junto com a declaração, confissão. E você diz assim: em nome de Jesus, eu vou trabalhar e vou suportar o meu trabalho até o final do dia com força, porque a Bíblia diz, você pode até citar uma passagem da Bíblia, a Bíblia diz que o Senhor do Senhor vem a minha força, ou o Senhor é minha força, minha fortaleza, minha força. Aí você vai e dá o passo de fé, você age, você foi para o trabalho, declarando que você vai aguentar, porque a tua força vem do Senhor, porque você está confessando e agindo, e começa a trabalhar, de repente seu corpo no começo do trabalho ali, você sinta o corpo desgastado, mas à medida que você está agindo em fé,
automaticamente a unção de Deus virá sobre você manifestando a sua ação de fé e a sua confissão da sua boca. Então, agir em fé é dessa forma, não é ficar parado, não, é porque eu não estou aguentando, meu corpo não aguenta. Isso não é fé, você além de estar declarando errado, você não está confiando que Deus é a sua força, nem você está agindo. Então não tem como a fé funcionar, ser ativada, se você não der esses passos de fé. Outra coisa também, que é um ponto que eu notei, é fé versus esperança. Às vezes as pessoas confundem fé com esperança. Esperança é algo que você crê para o futuro. Eu creio que um dia você está tendo esperança que um dia venha acontecer. Eu creio que um dia Deus vai abrir uma porta de emprego. Eu creio que um dia eu serei curado dessa doença. Irmão, isso é esperança. E a gente não deve confundir esperança com fé. A gente deve ter esperança sim. Em quê? Na nossa restauração do nosso corpo, na ressurreição, no milênio, na vida eterna, porque são algo relativo ao futuro. São profecias na Bíblia que diz que ainda vão se materializar. Mas a fé concernente a essas outras coisas, tipo cura do seu corpo de uma doença, uma provisão, família restaurada, algo desse tipo que a Bíblia te dá respaldo para o que você vai querer. Você tem que ter o respaldo da Bíblia, porque a fé caminha junto com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, a fé não vai funcionar. Entendeu? Para a fé funcionar, você tem que ter um respaldo da palavra de Deus. Então, é muito importante a confissão da palavra com a sua ação. Não com esperança. Esperança sim, para a salvação da sua alma, que isso é com coisas futuras. Mas a fé, ela é diferente da esperança. A esperança crê para algo do futuro. A fé não, ela diz, eu já tenho, eu já possuo. Mesmo se meu corpo ainda estiver enfermo, estiver doente, mas a partir do momento que eu orei, eu recebi pela fé, mesmo com os sintomas estando no corpo, eu estou crendo que eu recebi. Eu estou crendo que eu já possuo a cura do meu corpo. Eu estou crendo que eu já possuo a minha libertação. Estou crendo que eu já possuo a minha provisão. Estou agindo em fé, crendo no que o Senhor diz, confessando com a boca. É parecido com a salvação da sua alma. Porque é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Nas outras coisas também são assim. Então a fé, ela chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. A própria Bíblia diz isso. Deixa eu procurar aqui esse texto aqui. Vou colocar em pausa. Então, continuando a nossa gravação. Em Romanos 4:17 diz assim, como está escrito. Você pode notar esse texto aí. Como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí. Deus constituiu a Abraão por pai de muitas nações. Está falando de Abraão. Perante aquele no qual creu. Perante aquele no qual creu, que é Deus. Né? A saber, Deus. Aí diz, o qual vivifica os mortos. E chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Talvez você pense assim, mas é Deus. Irmão, mas essa fé que nós temos, ela procede de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Nós herdamos o que o nosso Pai tem. Só que precisamos crescer em fé. Não estou dizendo que você vai ter aí o tamanho da fé que Deus tem, mas você tem uma medida de fé de Deus em teu coração. Então você vai chamar a existência
declarando que possui com a certeza no coração e já louvando e agradecendo a Deus pela resposta. Isso é ação, é fé e não esperança. A esperança não vai trazer a realidade para a tua vida dessas coisas, a não ser a esperança de que um dia meu corpo vai ressuscitar. São coisas que a Bíblia diz para o futuro, mas para aquilo que você necessita hoje, é necessário você chamar a existência daquilo que não é como se já fosse. Então essa é a reflexão de hoje. Curso Fé 10. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.